Para falar sobre o ZAC, chamo ao palco António Abreu, conselheiro do CNADES e vice-presidente do Board da EAC, e Arnau Bassa, presidente da Rede Europeia de Ambiente, EAC. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde aos presentes. Muitos parabéns ao CNADES. Eu vou ser muito breve, até porque por economia de tempo e também para dar mais espaço a quem nos visita e a nosso convidado, o Presidente da Rede de Conselhos de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Europeia, portanto, Rede Europeia de Conselhos de Ambiente, à qual o CNADES aderiu precisamente menos de um ano depois da sua fundação. E, logicamente, por via daquilo que é a visão do CNADES, que sempre foi, e em particular do seu presidente à altura, o professor Mário Ruivo, que entendeu que, apesar de ser um Conselho Nacional e ter um mandato muito claro ao nível daquilo que é o seu papel no acompanhamento, no desenvolvimento, na tomada de posição e no ajudar a moldar as políticas públicas de ambiente e desenvolvimento sustentável, não o poderíamos fazer de uma forma isolada e exclusivamente restrita ao território nacional. Então, em menos de um ano após a sua fundação, o CNADES entrou para esta rede europeia, rede que tinha à data 6 anos de existência. A Rede Europeia de Conselhos de Ambiente foi constituída em 93 e o CNADES foi admitido em 1999. É uma rede que tem a sua evolução e, a partir do momento em que o CNADES entrou, não se limitou também a acompanhar os trabalhos do ponto de vista técnico e teve, uma vez mais, por via do trabalho de todos os conselheiros, eu estive a contabilizar, e de uma forma ativa, quer em trabalhos de grupo ou trabalhos técnicos e científicos desenvolvidos no quadro da rede, quer na própria organização institucional e formatação daquilo que é a rede, nas suas várias formas e evolução institucional até o presente, e nos últimos tempos foi algo de muito intenso nesta rede, estiveram envolvidos mais de 40 conselheiros, para além do nosso secretariado executivo, que também participa de uma forma cotidiana. Ou seja, houve uma intenção desde o início de entrar, participar, beneficiando dessa sinergia, desse networking, desse trabalho em rede, mas ao mesmo tempo ajudar a fazer uma construção de um património comum, de uma rede que, do nosso ponto de vista, teria que ter também 2 princípios: o princípio da participação, mas o princípio da independência. E este foi, de facto, sobretudo o segundo, um fator que nos deu algum trabalho a todos os conselheiros que participaram e em deliberações internas, a garantia de que a rede europeia teria capacidade de assegurar a independência e o espírito de liberdade que no Conselho Nacional do Ambiente, do ponto de vista institucional, do ponto de vista, digamos, dos seus estatutos e da sua prática, foi sempre a nossa pedra angular. E isso levou a que hoje o Conselho, ou a rede de conselhos, tenha apenas 14 conselhos, representando 11 países, sendo que as representações vão e vêm à medida também das convulsões e das conjunturas. A perda de independência de alguns conselhos similares ao nosso é uma tónica em alguns países. O Viriato falou nisso aqui. Portanto, há uma dinâmica de contração, de desaparecimento e até de pressão sobre alguns conselhos para que se transformem muitas vezes naquilo que é o branquear ou o esverdear, neste caso, das políticas públicas de ambiente na Europa, e isso faz com que alguns dos conselhos, mesmo em países proeminentes ao nível do cenário europeu, não estejam representados nesta rede.
Portanto, hoje somos 14 conselhos representando 11 países, desde o Montenegro, portanto, não nos limitamos apenas ao espaço dito comunitário, mas vários países da Europa, sendo que a liderança hoje, portanto, o quadro constitucional, é dirigido pelo nosso colega Arnau Queralt, que é membro de um conselho regional. Ou seja, esta é uma rede que tem no seu seio, estatutariamente, permite a integração de conselhos nacionais, mas também de conselhos locais ou nacionais. E estão na calha alguns outros para entrarem. Do ponto de vista da estrutura, a última composição é determinada pelo direito holandês, na ausência da concretização da Diretiva Quadro Europeia sobre as fundações. Estamos a viver, porque necessitávamos de uma componente institucional para poder funcionar, para poder gerir o dia-a-dia do ponto de vista administrativo, financeiro e mesmo em termos de compromissos, acabámos por consensualizar a constituição desta rede no direito holandês, que é aquela mais flexível e mais parecida com aquilo que nós pensamos vir a ser o futuro da diretiva relativa às fundações europeias. Tem uma estrutura de trabalho muito simples, tem uma direção, que é ao mesmo tempo a direção que gera que é o board da Fundação, e assenta sobretudo em grupos de trabalho temáticos que se vão criando à medida das necessidades e em função daquilo que são as propostas de cada Conselho. E existe uma Assembleia Geral que é realizada todos os anos em simultâneo com uma grande conferência anual. Nós já tivemos o prazer e o privilégio de ter 2 destas conferências e a próxima, não a deste ano, mas do ano que vem, possivelmente vamos tê-la também novamente em Portugal. Do ponto de vista da agenda, a agenda atual da rede tem algumas temáticas em curso, através dos grupos de trabalho que são constituídos. Uma primeira é energia e alterações climáticas, sem dúvida, onde se debate atualmente o futuro da indústria na União Europeia, o financiamento para a transição energética e os efeitos socioeconómicos que resultarão dessa transição. A água é um tema importante, constituiu-se recentemente um grupo de trabalho para a análise, mas também uma avaliação do pensamento económico e a orientação relativa àquilo que é o desempenho da Diretiva Quadro da Água, que está precisamente a entrar nessa fase de avaliação. Economia circular, portanto, a transição e a utilização dos instrumentos com base no mercado. Os assuntos do mar, do qual o CNADES tem representantes em todos estes grupos e em alguns deles faz parte da direção desses grupos, ou seja, coordena especificamente esses trabalhos. Os assuntos do mar, como não poderia deixar de ser, são um tema muito caro ao CNADES e é um daqueles em que nós temos algum trabalho em termos de coordenação. E no quadro dos assuntos do mar, em particular na agenda e em termos de resultado recente, e aqui também uma menção à boa colaboração que o CNADES tem tido por via dos deputados europeus no Parlamento Europeu, que nos têm ajudado e participado eles próprios em algumas destas reuniões, e em particular o deputado Ricardo Serrão Santos, que foi, digamos, foi o promotor da última reunião promovida pela rede EAC em Bruxelas. Estamos a discutir o papel do conhecimento no êxito das políticas europeias para o mar. As políticas europeias estão em grande expansão, envolvem diversos sectores, mas há, de facto, uma lacuna e é uma premência fundamental para enchermos, que é qual é o papel do conhecimento, da ciência e a capacidade da utilização do conhecimento na formulação, mas, sobretudo, na gestão e no desenvolvimento das políticas do mar. Também ao nível do desenvolvimento sustentável a agenda está muito forte. Eu deixarei ao Arno alguma informação sobre isso, porque ele é precisamente também, para além de presidente da rede, preside também um grupo de trabalho e vai-nos dar conta dos últimos avanços e da agenda, que tem ainda este ano alguns eventos de algum impacto. De uma forma resumida, e para ser ainda mais breve, a rede constitui, e sempre foi para nós CNADES, um quadro operacional para atividades conjuntas, diálogo, partilha de conhecimento, cooperação e apoio à tomada de decisão. Muitas das nossas posições nacionais são também discutidas e concertadas, ou pelo menos bebemos do conhecimento, das experiências, dos falhanços e dos sucessos dos colegas europeus, do mesmo modo que também o fazemos relativamente às solicitações dos colegas conselhos europeus.
A rede apoia os membros na antecipação e preparação relativa a temas e ações estratégicas a nível global e a nível europeu, permitindo que os conselhos possam participar em fóruns que, tradicionalmente, se restringissem apenas à esfera nacional, não teriam, seria sempre muito mais reativo. Assim, somos capazes, também em nome da rede, liderar processos e de, como aqui também já foi dito, compensar alguma lacuna que a nível nacional temos pela fraca capacidade e presença junto nos fora onde se desenham e formatam ou se começam processos políticos a este nível. É uma plataforma de ligação e cooperação com parceiros externos e fazemos a ponte também, muitas vezes, entre a cooperação europeia e a cooperação com os países lusófonos. E, naturalmente, a disponibilização e a partilha de peritos e de experiências. Eu vou dar a palavra ao meu colega Arnau, agradecendo uma vez mais a disponibilidade que ele teve para vir desde a Catalunha até Lisboa falar um pouco sobre as preocupações, as políticas e a agenda da Rede Europeia de Conselhos de Ambiente e Conselho e Desenvolvimento Sustentável. Arnau. Obrigado, António. Professor Filipe Eduardo Santos, presidente do UNATS, autoridades, membros do Conselho, senhoras e senhores, boa tarde. É uma grande honra partilhar convosco a conferência comemorativa de 20 anos de atividades do UNATS, em nome da Rede Europeia de Conselhos Consultivos a matéria de ambiente e desenvolvimento sustentável, a rede AES, que tenho o privilégio de presidir. Agradeço o convite para participar neste evento e dirijo de todo o coração os nossos mais sinceros parabéns. O UNATS foi e continua a ser uma parte essencial da rede EAC. Tem sido uma pedra angular da nossa organização e todos os membros da rede confiam que o Conselho continuará a fazer parte da nossa equipa. Os nossos sinceros agradecimentos por esta viagem conjunta, esta intensa cooperação para avançar para uma Europa mais sustentável. Eu não consegui terminar essa breve introdução com uma lembrança e um pedido de desculpas. A memória, evidentemente, é para o estimado professor Mário Ruivo. A rede EAC está em dívida como professor, como não só foi pioneiro na defesa dos oceanos e no lançamento das temáticas ambientais em Portugal, mas foi fundamental na consolidação da rede europeia de conselhos consultivos para o ambiente e desenvolvimento sustentável. Tem sido e sempre será uma fonte de inspiração devido à sua sabedoria, visão estratégica e capacidade de tecer cumplicidades. O pedido de desculpas muito sincero é pela impossibilidade de corresponder ao gentil convite do UNATS fazendo uso correto do português. É uma bela e amada língua, irmã da língua catalã, na qual penso e sonho, e do castelhano. Permítame, portanto, continuar minha intervenção nesta última língua igualmente bela e amada. En octubre de 2017, la red EAC celebró sus primeros 25 años de existencia. En motivo de este aniversario, los 14 consejos que forman parte de ella nos encontramos en Maastricht, en Holanda, para hacer balance de este largo periodo y analizar cómo la red ha contribuido de una u otra manera a la conformación de las políticas ambientales y de desarrollo sostenible en Europa. Hablaremos muy brevemente de ello. Sin embargo, permítanme que comprima de forma radical estos 25 años para llegar a septiembre de 2015, cuando la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
con sus 169 objetivos globales de sostenibilidad. Una agenda global, pero con profundas implicaciones domésticas. Una agenda que pide transformar el mundo, mejorar el mundo, transformando las realidades propias de cada territorio con una visión global e integradora. Esta agenda aspira a impulsar una transformación urgente de nuestras estructuras económicas y sociales para avanzar hacia un planeta más sostenible ambientalmente, más justo, equitativo, pacífico y próspero. La implementación de esta agenda la Agenda 2030 a nivel nacional, regional y local, requiere de una fuerte alianza entre los gobiernos, los actores de la sociedad civil, la ciudadanía y la comunidad científica. Y en este contexto es necesario recordar que los consejos asesores nacionales y regionales sobre medio ambiente y desarrollo sostenible, como CNADS, desempeñan un papel estratégico como asesores de los gobiernos y los parlamentos en términos de establecimiento de la agenda política y también de difusión de conocimiento. Nuestros miembros, los miembros de la red EEAS, tienen un papel tangible, eficaz, riguroso, como interfaz entre la ciencia, la política y la sociedad. Una interfaz, un puente transversal que mira a largo plazo, que intenta romper los silos que están detrás del documento de la Agenda 2030, pero que están en la realidad creando o articulando, vertebrando la mayor parte de políticas públicas a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional y europeo. Y si no rompemos, si no somos capaces de romper esos silos, la Agenda 2030 puede terminar simplemente como un papel, como un nice paper, como un gran documento o como un conjunto de iniciativas muy interesantes, pero que no explore todo su potencial. En un momento donde los retos que afrontamos en todo el planeta, en Europa, y como comentaba el presidente Ignatz, pues cada vez son más evidentes, también se hace más evidente que nunca la necesidad de respuestas igualmente urgentes y estructurales. Estas respuestas, estas soluciones, a su vez, requieren para su efectividad de un diálogo franco, transparente, riguroso y constructivo entre la comunidad científica y esos responsables políticos de los que hablaba antes, la sociedad civil organizada y los ciudadanos. Y en ese sentido, los consejos asesores de la red EEAC creo que estamos preparados para contribuir, mejor dicho, continuar contribuyendo a este debate de futuro. Como Antonio ha explicado muy bien, la red EEAC no sé si lo ha comentado, pero es un poco diverso. Tenemos consejos asesores regionales, tenemos consejos regionales nacionales, tenemos consejos asesores de parlamentos, tenemos consejos asesores de gobiernos, pero ¿qué nos une? Nos une unos valores, unas funciones, la independencia política de los miembros y la independencia del proceso en el que de cómo tomamos las decisiones. Y estas características que tiene la red se muestran especialmente relevantes en este momento. Estamos viendo desde así como tuvimos el gran ímpetu, la gran creación de consejos asesores después de Río en 1992. Tenemos que recordar que ya en el año 1968 se creó, antes de la cumbre de Estocolmo, se creó ya el Consejo Asesor de Medio Ambiente de Suecia y que en el año 1971 se creó el Consejo Asesor Alemán para el Medio Ambiente, que es el miembro más veterano de nuestra red. Pero a partir de ese primer nacimiento de consejos, no volvemos a encontrar la aparición de nuevos consejos hasta Río, hasta 1992, y ahora con la Agenda 2030 empezamos a ver cómo esas estructuras tan interesantes, a nuestro parecer, que son los consejos asesores y tan útiles, empiezan a renacer y hemos encontrado ya consejos nuevos en Finlandia, en Suecia, en Estonia. Y este nacimiento de consejos, además, se ha complementado
con el nacimiento de consejos asesores y comités asesores en temas climáticos derivados de la legislación sobre el cambio climático en Finlandia, en Suecia, en Dinamarca, en el Reino Unido, etc. ¿Qué implica esto? Que son estructuras realmente interesantes y útiles, muy frágiles. Y esto la gente que está detrás del NATS puede saberlo. Nosotros como red pasamos de 40 consejos prácticamente a 13 y ya estamos creciendo. ¿Por qué? Porque son estructuras que, como Janis Potočnik, el anterior comisario de Medio Ambiente esloveno, comentó a raíz también de la desaparición del Consejo Asesor de Eslovenia, que era miembro del CATS, refleja estrictamente la cultura política de los gobernantes. Aquel país que cree, aquel gobierno, aquel parlamento que cree en el diálogo, que se deja asesorar por sus científicos y por sus actores del mundo civil, esos gobiernos tienen una visión de proceso político que es bastante diferente de los gobiernos que simplemente toman decisiones en planteamiento top-down. Es evidente, y con el riesgo que me pase del tiempo, la mayor parte de nuestros consejos son no vinculantes, son preceptivos. No sé en portugués cómo se llama, cuando un órgano es preceptivo, es obligatorio que dé su parecer, su visión. La mayor parte, ya digo, no son preceptivos y muchos, la mayoría, no son vinculantes. Sus opiniones no son vinculantes para los gobiernos. Y en ese sentido, lo que estamos haciendo todos los consejos es intentar buscar nuevas vías de interacción con el poder político, nuevas vías de interacción con los ciudadanos, y estamos estudiando cómo mejorar nuestro impacto, ¿no? y los mensajes que estamos mandando. Somos expertos en crear informes, en generar informes muy interesantes, y nuestro éxito se basa más en el número de informes que hemos aprobado que el impacto real de nuestras decisiones. Y en esos momentos, la mayor parte de consejos están replanteándose esa forma de interacción y la forma de evaluar su impacto. Y somos estructuras que cada vez, con el riesgo que los politólogos estrictos, se preocupen, ¿no? Pero cada vez somos consejos más flexibles en la forma, en cómo interactuamos, en cómo trabajamos, en cómo orientamos nuestro asesoramiento, y a veces es más importante casi ser un poco un coach de las instituciones en materia de sostenibilidad. Las tienes dentro, discutes, aprenden de ellos, que la aprobación del propio informe. Y ese es un punto importante. A partir de ahí, ¿qué estamos haciendo ahora? Porque llevo ya el tiempo ya superado. La red ha ido avanzando, estamos evaluando cómo la Directiva Marco del Agua, por ejemplo, va a afectar qué planteamientos deberían tenerse en cuenta en la reforma, en la revisión de la Directiva Marco del Agua, como decía también Antonio Abreu. Hemos revisado, hemos interactuado con la Comisión Europea en todo el paquete de economía circular y estrategia del plástico de la Comisión Europea, pero ahora hemos hecho un paso más. Y ese es un punto importante. La Comisión Europea, a finales de julio, aprobó la creación de una plataforma multiactor, para la implementación de la Agenda 2030 en Europa. En esos momentos, la red, con el NATS, con mi consejo, que es el CATS, y los otros que tenemos en todos los países, somos miembros de una plataforma como observadores, donde está, a nivel de observadores, Naciones Unidas, Banco Mundial, OCDE, Comité de Regiones de Europa, Comité Económico y Social y la red. Y desde allí estamos intentando colaborar con la Comisión y todos los actores implicados en la dificilísima acción de localizar los SDGs, los ODS, en Europa. Es más fácil decir que hacer, pero estamos allí. Ahora mismo también nos han invitado a formar parte ya de la GUNI, que es la Global University Network for Innovation, que depende de la UNESCO, depende de Naciones Unidas, de la Universidad de Naciones Unidas, y estamos en esa red intentando contribuir, intentando reflexionar cómo transformar la educación superior
vinculado a los ODS, a la sostenibilidad. Porque cambiando ese tipo, vamos cambiando estructuras, cambiando mentalidades, cambiando culturas, es cuando podemos un poco facilitar que toda la reflexión que estamos haciendo nosotros tenga impacto. Como Antonio decía, la red es una plataforma de cooperación muy diversa, pero al mismo tiempo donde todos los consejos han encontrado o encuentran su posición y sacan un rendimiento a base de información, de intercambiar visiones. Pensad que todos los consejos estamos trabajando en temas similares, temas del impacto de la inteligencia artificial o la digitalización, el impacto, o sea, los retos de la seguridad alimentaria, economía circular. No tiene sentido que en una Europa como es la nuestra esos consejos compartan visiones, compartan ponentes, compartan contactos, compartan una acción conjunta para avanzar de forma coordinada hacia que todos los países de Europa, que las regiones tengan una visión conjunta sobre esos temas. Pues es un poco lo que estamos haciendo. Simplemente invitarles a visitar nuestra página web. Cualquier cosa tenéis. CATS es un miembro activo de esta red. Y finalmente volveré un poco al portugués y voy a pedir disculpas, pero muito obrigado pela vossa atenção. Mas, una vez más, mis sinceros parabéns en nome da rede EAC e do Conselho Consultivo para o Desenvolvimento Sustentável da Cataluña, que tengo a honra e o privilégio de dirigir. Desejo unha feliz continuación desta magnífica conferencia. Muito obrigado. Prosseguimos para o segundo painel, moderado pela Luísa Schmidt, do CNADES, conselheira, e chama ao palco Carlos Jorrinho, deputado do Parlamento Europeu, Luís Lobo Xavier, diretor do Programa Gulbenkian de Sustentabilidade, Carlos Pimenta e João Ferrão, conselheiro do CNADES. Então, muito boa tarde a todos. Queria começar por saudar justamente todos os presentes, fazer uma menção ao professor Mário Ruivo, que lá por onde anda continua a fazer flutuar as nossas jangadas e que me convidou para este conselho, a que tenho a honra de pertencer, que agora é presidido pelo professor Filipe Duarte Santos, e onde sou membro cooptado, ou seja, uma representante do povo. Vejam a responsabilidade. Foi feito aqui um balanço do CNADES no painel anterior, embora já com desafios, como a Teresa Anderson deixou aqui enumerados. E agora vamos olhar para o futuro dos CNADES, não é? Não é só deste, é de todos em geral. Há um leque de desafios à escala comunitária e também nacional, já foram aqui mencionados, as alterações climáticas, a transição energética, as alterações climáticas com todas as implicações que isso tem, a solidariedade internacional, que nós temos que pensar quando pensamos, por exemplo, nos refugiados ambientais, a solidariedade e a justiça intra- e intergeracional, o reforço da democracia, e da participação dos cidadãos nas decisões ambientais, que é cada vez mais importante, também já foi aqui sublinhado, das questões ambientais e noutras. E ainda a questão do consumismo e a necessidade de políticas culturais e ambientais alternativas. E vamos aqui pedir a este painel de notáveis que estão aqui connosco para refletirem sobre cada um destes pontos. E começo por apresentar muito rapidamente o Carlos Jorrinho, que é deputado ao Parlamento Europeu e é presidente mesmo da delegação portuguesa no Parlamento Europeu, é professor da Universidade de Évora,
foi secretário de Estado adjunto, ministro da Administração Interna em 2000, já não me lembrava, em 2000, mas lembro-me muito bem que foi secretário de Estado de Energia e Inovação em 2009-2011. Depois, aqui à minha esquerda, o Carlos Pimenta, por demais conhecido também de nós todos, engenheiro, foi deputado da Assembleia da República, deputado europeu, também secretário de Estado das Pescas, primeiro, e secretário de Estado do Ambiente em seguida, nos anos de 85 e 87, também aqui, onde o Viriato mostrou ali como tinham acontecido coisas importantes, como o INAMB e todas essas criações da época. E o Carlos Pimenta, já basta, não é? Já chega. E depois, aqui à minha direita, o João Ferrão, o meu colega, geógrafo, investigador do ICS, também foi, isto é só ex-secretários de Estado aqui, também foi secretário de Estado do Ordenamento e das Cidades, e é colega também no CNADS, como representante do Conselho dos Reitores. Eu represento o povo e tu o Conselho de Reitores. E, finalmente, o Luís Lobo Xavier, ali à minha esquerda, ponta esquerda, o Luís Lobo Xavier, que é aqui, dirige aqui na Gulbenkian o programa Gulbenkian Sustentabilidade, que começou este ano, portanto é uma inovação da Gulbenkian. Também está a trabalhar na Gulbenkian há uns anos, desde 2014, portanto, integrando a equipe do apoio estratégico ao Conselho de Administração, ao Presidente, do Gabinete do Presidente, e, interessante, foi diretor e organizador de vários projetos de voluntariado e desde 2016 é membro da direção da Associação Cristã, da direção da Associação Cristã de Empresários e Gestores. Portanto, vou começar, como vem aqui no nosso programa, pelo Carlos Zorrinho. Gostava que nos falasse um pouco das políticas ambientais europeias e da democracia, ou seja, por um lado a importância do ambiente no contexto europeu e o peso efetivo estratégico que as políticas ambientais conseguem atingir, e por outro lado, como é que se reforça a democracia em contexto de urgências ambientais, que é isso que estamos perante elas, não é? E o que é que a comunidade europeia está a fazer para reforçar a participação a este nível, incluindo um aspecto que lhe sei que é muito caro, que é o que tem a ver com as redes e com o impacto da revolução digital na sustentabilidade e nas respostas ambientais. Muito obrigado, muito boa tarde a todas e a todos, muito obrigado pelo convite, muitos parabéns ao CNAD, muitos parabéns a todos os que trabalharam ao longo destes 20 anos para se poder celebrar este dia. Uma nota particular ao seu Presidente, Dr. Filipe Duarte Santos, pelo simpático convite. Cumprimentar também os membros do painel. O povo, enfim, representado pela Luísa. E o povo pediu-nos que falássemos de futuro. É exatamente por isso que eu vou fazer uma intervenção que espero que seja curta, dado o tempo, mas sobretudo focada nessa perspectiva de futuro. É só isso é que faz sentido mesmo. O passado é histórico, o presente é caótico, complexo, impossível de lidar com ele. Nós só mudamos o mundo se imaginarmos, se sonharmos e se formos protagonistas dessa mudança. Mas também é verdade que ninguém consegue imaginar sem memória e também ninguém consegue transformar a memória em sonho realizável sem conhecimento. E por isso queria relembrar o gosto que foi para mim trabalhar com o CNAD ao longo de todos estes anos, mas em particular entre 2006 e 2011, em que fui um pouco como é que se dizia na altura? Não era o redator, mas era o... era um pouco o redator do reino, havia uma designação diferente em termos históricos, e portanto, exatamente, o cronista oficial do reino. E nessa altura coordenei várias estratégias, muitas delas com interações muito fortes com o CNAD. Foi o exemplo da Estratégia de Lisboa, do Programa Nacional de Reformas 2005-2010, do Plano Tecnológico, da Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável ENDS 2015, e ao longo de todo este tempo, neste papel de cronista
mas com muita gente a trabalhar e com muita gente a fazer acontecer e com muita gente a ajudar a pôr em prática algumas das coisas para que estas estratégias não fossem apenas crónicas, fui procurando sempre também integrar essas estratégias. E de alguma maneira o PNR 2010-2020, ainda em vigor, embora reformulado, foi o documento onde essa convergência foi mais forte. Esse programa, como sabem, esteve suspenso na intervenção da Troika, depois foi reformulado, tem sido agora revalorizado politicamente, foi aliás base da reformulação do próprio Portugal 2020, está a ser usado nas negociações que vão começar agora de forma mais forte, visando o próximo quadro comunitário financeiro e também as políticas de convergência. E com esta enumeração queria apenas realçar a estreita colaboração que tive com o CNAD, também com o professor Mário Ruivo, com quem muito aprendi, que tive a honra de copropor como cidadão europeu há 3 anos e que foi, aliás, escolhido como cidadão europeu. É alguém que aguardo no meu coração e na minha memória. Muito obrigado a todos e falemos então um bocadinho do futuro, de uma forma talvez não muito institucional. Eu julgo que faz cada vez menos sentido segmentar o desenvolvimento sustentável. Segmentá-lo na lógica institucional. Quem diz o desenvolvimento sustentável diz a visão ambiental, a visão social, a visão económica. A segmentação da sociedade faz cada vez menos sentido, embora às vezes seja necessária como método para podermos trabalhar. Segmentação institucional, territorial, sectorial. Nós estamos no olho do furacão de uma mudança muito forte na sociedade em que vivemos. Todas as mudanças, e ao longo da história sempre vivemos em mudança, a mudança é o estado natural. Todas as mudanças resultam de revoluções na energia, na informação, na forma como se combina informação e energia, mas esta revolução tecnológica tem um impacto acrescido na sustentabilidade, porque não é apenas marcada pela aceleração, uma aceleração brutal na produção, processamento, transmissão de dados e de informação, mas é também marcada pela aceleração do impacto físico dessa mudança e, portanto, pela aceleração do consumo de recursos, que são recursos limitados. O mundo, afinal, a história não tinha acabado, como pensou Fukuyama. O mundo não é plano, como nos disse Friedman. O mundo é muito rugoso, há muita história e tudo isto acelerou muito. E o risco de despiste social, de despiste ambiental, de despiste na decência, de despiste no sentido da humanidade é muito grande. As revoluções não são boas nem más por natureza, depende do que quisermos fazer com elas. O que esta revolução tem de diferente, do meu ponto de vista, é que ela é como aquela história do aquário. Sobrevivem os peixes muito pequenos e os peixes muito grandes. Eu acho que nesta revolução, fundamentalmente os protagonistas que podem marcar a diferença são o infinitamente pequeno, o indivíduo, e o infinitamente grande. Se quiserem o planeta, se quiserem o universo. O que está no meio muitas vezes é mais causa do que consequência. E é por isso que eu, pensando no futuro, acho que é evidente que as relações institucionais dos conselhos, a interação, a concertação, toda essa parte institucional é muito importante. Mas o que é determinante é a capacidade que os conselhos, os protagonistas, tiverem de mobilizar de forma mais direta os indivíduos, de interagir com eles, de construir percepções favoráveis. Aliás, tudo começa, quando pensamos hoje nos algoritmos mestres, tudo começa na forma como nós atribuímos significado às coisas. Portanto, nos significantes, na forma como criamos significantes positivos para a sustentabilidade, significantes positivos para a dignidade, significantes positivos para a decência. E, portanto, na adoção de padrões de vida sustentáveis, que ao mesmo tempo se têm que ligar em rede. E aqui vem o papel do infinitamente grande, eventualmente sobre a égide da ONU, para garantir a dinâmica global e a concretização de dinâmicas como o Acordo de Paris, ou como a União da Energia na União Europeia,
ou como a estratégia para a economia circular. Os conselhos também têm que ser chave nos processos educativos e pedagógicos, na formulação dos acordos comerciais de nova geração. O grande problema hoje é que a globalização é desregulada. A OMC não tem poder. Aquilo que é as grandes vantagens de sustentabilidade, democracia, preocupação social da União Europeia são desvantagens competitivas reais, que depois criam populismos anti-europeus. E a única forma que nós temos de tentar regular a globalização é através de acordos comerciais de nova geração, que não são apenas acordos comerciais. Têm o seu capítulo ambiental, têm o seu capítulo de direitos humanos, têm o seu capítulo de sustentabilidade. Tudo isto é fundamental. Atuar sobre o indivíduo e sobre as suas dinâmicas sistémicas. Atuar sobre aquilo que é global e sobre a sua dinâmica global. Tudo isto, de qualquer maneira, não nos deve fazer perder o sentido pragmático. É claro que os conselhos para o ambiente sustentável, com este ou outro nome, fazem sentido no acompanhamento das políticas em concreto. Foram aqui dados alguns exemplos, nas autarquias, na visão nacional, na visão supranacional, de preferência com apoio em plataformas partilhadas, trocas de dados, informação e conhecimento. Aliás, numa das minhas múltiplas funções no Parlamento Europeu, ainda ontem reunimos, sou co-relator do Regulamento de Governação da União da Energia e nós, nesse Regulamento de Governação da União da Energia, nós temos a ambição, até ao final deste semestre, definir um template para que todos os Estados-membros da União Europeia definam planos de ação para a energia no horizonte 2030, mas também planos de ação para o clima no horizonte 2050, e que esse template integre, e tem sido muito difícil e não será fácil, só as novas ferramentas tecnológicas o permitirão, que integre as interações entre a forma como a energia que é produzida, a eficiência, o modelo de consumo, a organização da sociedade, a forma de mobilidade, a organização industrial, os modelos de construção, a economia circular, e propomos, alguns Estados-membros são contra, mas estamos quase a conseguir uma maioria, propomos também que, associados a estes planos de ação e este template de governance, quer de governance do clima, quer de governance da energia, e tanto daquilo que está a acontecer no mundo hoje, e nomeadamente tanto daquilo que nos deixa ficar atónitos em relação à geoestratégia, é resultado da energia, e é resultado, por exemplo, do facto da União Europeia ser deficiente em termos do seu abastecimento energético, que explica tanta coisa que as pessoas não compreendem sobre a incapacidade das políticas únicas, por exemplo, na União Europeia. Nós pensamos que é muito importante haver uma plataforma de acompanhamento, que seja uma plataforma de cidadania destes processos todos, de acompanhamento nacional, de acompanhamento europeu, de acompanhamento em rede. E isto julgo que é uma função muito importante também para a EAC e uma função muito importante de futuro para os Conselhos de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Gostava de terminar dizendo que é muito importante pensar que as novas plataformas que estamos a gerir, que estamos a criar, são plataformas cada vez mais sofisticadas, são plataformas cada vez mais capazes de aprender, capazes de criar, capazes de gerar novas informações, capazes de nos darem mais ferramentas de decisão. Mas, no princípio e no fim, o que conta é a forma como olhamos o mundo. São os valores que temos embebidos. E por isso também, nós devemos lutar para desenvolver na nova sociedade digital uma identidade digital própria. Se a União Europeia tem determinado tipo de valores de sustentabilidade, determinado tipo de valores de humanismo, determinado tipo de valores de democracia, determinado tipo de valores de respeito pela dignidade na sociedade tradicional, isso tem que migrar para a sociedade digital. É fundamental que isso aconteça. Não podemos desistir de o fazer
E não podemos perder a luta nesta transição. O futuro pode ser homem-máquina. Será excelente. Pode ser máquina-homem. Será uma servidão tremenda. Longa vida ao CNADS. Rejuvenescido, adaptado aos novos tempos, mas garanto, acredito, que a dignidade das pessoas e a sustentabilidade do planeta são os objetivos maiores da nossa vida em sociedade. Muito obrigado. Então dou agora a palavra aqui ao nosso representante mais novo, o Luís Lobo Xavier. Quando falamos, e lançar-lhe aqui um desafio, quando nós falamos em desenvolvimento sustentável, falamos necessariamente em solidariedade intergeracional, não é? E eu gostaria que também desse um bocadinho este tom, falasse do modo como integrar os interesses das gerações futuras nas decisões nas quais elas tomam parte, mas, e pelas quais são diretamente afetadas, não é? Mas que não estão na manufatura dessas decisões. E como é que considera que também, como é que vê o CNADS, o papel do CNADS nesta matéria? Muito obrigado. Gostaria de começar por saudar o Sr. Presidente do CNADS, o professor Filipe Duarte Santos, os restantes conselheiros e toda a audiência, e agradecer muito o convite para esta sessão e particularmente para este painel que discute o futuro do CNADS, porque de facto sinto que este futuro do CNADS e destes organismos tem uma ligação muito forte com as gerações futuras e com esta questão da justiça intergeracional. Começando se calhar por explicar que a Fundação Gulbenkian fez recentemente uma reestruturação e uma reflexão estratégica sobre a sua atividade distributiva e decidiu criar um programa na área da sustentabilidade. Com dois focos, em dois temas específicos, porque, enfim, para maximizar o impacto, percebemos que tínhamos que nos cingir a poucos temas. Um dos temas é, de facto, a justiça intergeracional e as preocupações com as gerações futuras, que, de facto, estão na base do próprio conceito de sustentabilidade. E, de alguma forma, é um tema, e esta vocação para temas de longo prazo está muito também intrínseca na própria matriz da Fundação Gulbenkian. A Fundação Gulbenkian, como sabem, por testamento é perpétua. Aliás, é das poucas restrições que o fundador deixou à Fundação, para além das 4 áreas estatutárias, foi esta vocação de perpetuidade. Portanto, uma das grandes missões da Fundação é garantir que a Fundação existe também para as futuras gerações. Daí também o interesse deste tema para a Fundação. Basicamente, o nosso objetivo ao longo destes 5 anos é conseguir promover compromissos para com as gerações futuras e conseguir, de alguma forma, que o interesse das gerações futuras seja tido em conta nos atuais processos de tomada de decisão. Claro que quando nós começámos a refletir sobre este tema, que tantas vezes é discutido de uma forma às vezes menos imparcial ou mais demagógica, começámos por perceber que realmente que temos aqui um dos primeiros problemas que aqui se levantam é uma questão de representação. Quem é que representa as gerações futuras? Que ainda não nasceram, não estão cá e, de facto, normalmente nós sabemos que para alguém ter algum tipo de representação e ser sujeito de direitos e deveres, uma das condições essenciais é ter personalidade jurídica. E, de facto, uma pessoa que ainda não nasceu não tem personalidade jurídica. Portanto, uma das questões que nós tentamos perceber é de que forma é que nós conseguimos que, de facto, gerações que ainda não existem possam ser representadas. Temos 2 hipóteses à partida. Ou, de alguma forma, tentamos que essa representação seja tida em conta na atual arquitetura institucional, ou seja, tentamos que o Parlamento, o Provedor de Justiça, enfim, o Tribunal de Contas, as várias instituições que hoje em dia existem, de alguma forma, incorporem também preocupações para com as gerações futuras. Ou então, uma outra alternativa seria pensar na criação ou na instituição de instituições ou procedimentos próprios e específicos para, de facto, proteger as gerações futuras. Este foi um caminho que, por exemplo, a Hungria e Israel seguiram. Israel criou, em 2001, uma comissão denominada Comissão para as Gerações Futuras, que era uma comissão que fazia parte, era uma comissão intergovernamental e, de facto, tinha poder de veto numa série de leis com impacto nas gerações futuras. Tinham
acabava por ter um trabalho muito interessante, porque era uma iniciativa dentro do Governo que avaliava os impactos das decisões que o Governo tinha nas gerações futuras e tinha, de facto, este poder de influenciar algumas das leis. Infelizmente, acabou por ser extinta esta comissão parlamentar, foi extinta no final do termo do primeiro mandato, foi extinta em 2006. As razões apontadas foram razões de orçamento, mas enfim, também o que se discutia na altura era também que, de facto, o próprio sistema não estava preparado para ter uma comissão que vetava leis, enfim, mais vocacionadas para o curto prazo. E, enfim, todos sabemos que muitas vezes as coisas na área política o curto prazo acaba por ter uma certa preponderância e, portanto, esta comissão que, no fundo, vincava as preocupações de longo prazo, acabou por criar também algumas situações mais conflituantes. Outro exemplo é o exemplo da Hungria. A Hungria decidiu também criar, em 2007, uma figura denominada o provedor das gerações futuras. Também, no fundo, fazendo paralelo com o atual, com o que nós temos, que é o provedor de justiça, no fundo, tinham também um provedor cuja missão também seria zelar pelos interesses das gerações futuras. E, inclusivamente, em 2011, a própria Constituição da Hungria incorporou, de facto, a preservação quer dos recursos, quer também dos valores e da cultura, e, no fundo, obrigou, ou de alguma forma responsabilizou, quer o Estado, quer cada pessoa, por este legado que se deixa às gerações futuras. Enfim, isto são apenas exemplos, de facto, quer dizer, não estamos aqui, de alguma forma, a preconizar a criação de órgãos deste género, mas, de facto, no fundo, o que queríamos trazer aqui para o debate hoje tem a ver com isto. De facto, isto é uma questão que se discute a nível das instituições, quem é que pode representar as gerações futuras. Também se discute a nível internacional a criação nas Nações Unidas de um comissário para as gerações futuras. Também a nível europeu é uma discussão que está a ser tida. E, de facto, quando olhava para a missão do CNAS, que no fundo é proporcionar a participação de várias forças sociais, culturais e económicas na procura de consensos relativamente à política ambiental, a palavra que mais me chamou a atenção foi esta, participação, proporcionar a participação. E, de alguma forma, quer dizer, não quero ter sequer o atrevimento de sugerir isto, mas, de alguma forma, lançar aqui para debate até que ponto é que este proporcionar a participação também não faria sentido incluir proporcionar a participação das gerações futuras. Ou seja, o CNAS sendo um organismo independente, isento e com esta vocação, até que ponto é que não pode ser, de facto, uma organização privilegiada para dar voz àqueles que, porque por ainda não terem nascido, não têm voz, embora tenham interesses a serem protegidos. E acho que em termos concretos também já ouvimos aqui hoje algumas pistas que possam ser interessantes, quer a missão de fazer a avaliação do impacto das iniciativas legislativas, que é de facto uma das coisas fundamentais. Uma das razões para não protegermos as gerações futuras é porque temos dificuldade em perceber qual é que é o impacto das nossas decisões hoje nessas mesmas gerações. Portanto, estas iniciativas que consigam avaliar o impacto das decisões que tomamos hoje serão sempre positivas. E também a intervenção que tivemos do Presidente da Associação Europeia dos CNADs, também na linha do ser coach das instituições, de avaliar o impacto dos parceiros, tudo isto de facto seria muito positivo e conseguiria dar de facto o mote para conseguirmos ter hoje esta proteção das gerações futuras enfim, que não temos pelos atuais mecanismos democráticos, mas que tendo instituições com esta vocação como a do CNAS, penso que poderia ser muito interessante. Muito obrigado. Muito obrigado. A palavra agora ao Carlos Pimenta. Eu pedir para falares um pouco sobre a promoção das políticas comunitárias de transição energética e contexto das alterações climáticas, mas fala do que quiseres. Obrigado. Do que quiseres. Com visão para o papel do CNADS, desde que foste um animador no final dos anos 80 até... Luísa, bom, eu, em primeiro lugar, sobre o CNAD, dirigido por dois eminentes cientistas e fantásticos seres humanos, o professor Mário Rives e o professor Filipe Duarte dos Santos,
porque o professor Mário que eu conheci em 83, quando ele era responsável pela Comissão dos Oceanos, no Unesco e nas Nações Unidas, e que foi realmente uma influência extraordinária para mim. E depois o Filipe Duarte dos Santos, como o nosso Papa do clima e da atmosfera, sempre com a integração do humano na física, como o professor Ribeiro Teles, a nível da paisagem e da biodiversidade, o professor Paiva, a nível da botânica, e tantos outros que me fizeram este caminho. E hoje eu sou um homem amargurado, porque eu sei que estamos a perder a batalha do dia-a-dia para a salvação do planeta Terra. Não tínhamos dúvidas. Nós estamos a perder a batalha. Falamos das gerações futuras, nós estamos a perder o presente. E a questão mais dramática é que nunca soubemos tanto sobre o que está a passar na Terra e nunca ficámos tão sossegados, aqui sentados, bem vestidos, bem alimentados, e ao mesmo tempo que, efetivamente, cada dia o planeta vai sendo destruído em termos do equilíbrio ecológico que nos viu nascer e que permitiu que a espécie humana sobrevivesse. Eu peço desculpa de dizer isto a esta hora, mas é aquilo que eu sinto, uma quase, não sei, uma desintonia intelectual entre aquilo que lemos. E esta semana, um artigo de página inteira no Público a dizer que a Grande Barreira de Coral em 2016 teve a maior destruição por via da combinação da mudança climática e da acidificação dos oceanos. Bom, depois a seguir, saiu anteontem umas notícias todas por todo o lado, que um quilo de gelo do Ártico tem não sei quantos milhares de micropartículas de plástico. Mas, no entanto, continuamos alegremente. Amanhã é dia de ir às compras, com certeza, e vamos ao supermercado e vimos com o carrinho cheio de garrafas de plásticos de água, que, aliás, têm endocrine disruptores hormonais metidos no plástico e que a gente nem ignora isso, embora há mais de 20 anos que a ciência o diga, etc. Portanto, não é só o clima, é a biodiversidade que está a desaparecer de uma forma dramática. Eu, em janeiro, visitei zonas da Amazónia, onde tinha estado pelo Parlamento Europeu, quando andava nos programas de desenvolvimento sustentado, na altura do G7, do Banco Mundial e da União Europeia, e que, na altura, era a luta a favor das populações autóctones, dos índios e não só, e da manutenção da biodiversidade. E o que é que encontrei? Afluentes da Amazónia na base dos Andes, transformados em autoestradas de barcaças gigantescas com caminhões da indústria do petróleo. E, no entanto, o atual governo do Brasil, é chato dizer isto, porque é um país irmão, mas ainda há pouco tempo tentou promover uma legislação que era a maior machadada possível na destruição da Amazónia. Ou o governo dos Estados Unidos, outro país amigo, que tem... São os brasileiros. Muito obrigado. Que tem para presidente da EPA, o maior organismo mundial em termos técnicos da agência de Environment Protection Agency, que foi mãe de muitos organismos técnicos de proteção do ambiente, um homem que está apostado em destruir a influência da ciência nas decisões da EPA, o que tem um impacto enorme em todo o processo de formação dos químicos, etc, etc. Portanto, não é só as concentrações de partes por milhão dos gases com efeito de estufa que estão a mudar o clima e que nós nos afligimos quando nos toca de perto. Há um ano em que vêm as tempestades no mar, é um correr de andar por sacos de areia na costa da Caparica, nas Pozendas, sei lá o quê, antes do mar invadir. Depois passou, esquecemos, continuam-se a aprovar investimentos públicos e privados em zonas de risco, alegremente, porque, enquanto não vier a tempestade, depois quando vier a tempestade o governo pague, que se vão lá pôr os sacos de areia e que se salva as zonas que estão ocupadas. Depois vêm os incêndios, porque há um período com uma série de acontecimentos que são propícios, mas então vêm as chuvas, esquecemos. Mas depois na lei das limpezas das matas, recente, que se tem muito assassinato de biodiversidade se tem feito à conta de limpeza das matas e não ouço dizer isso. Portanto, o CNAS, como organismo que junta a ciência, porque sempre desde o princípio fundamentou os seus pareceres na disciplina e no rigor da verificação dos dados, da verificação das metodologias e também no diálogo com os atores sociais e com a administração pública e o Estado, é insubstituível. Porque eu às vezes pergunto-me se o facto do nosso ambiente de proximidade ter melhorado muito, felizmente, porque eu lembro quando aderimos à União Europeia, o país estava coberto de lixeiras, estava coberto de ribeiras que eram canos de esgoto a céu aberto. Como um ambiente de proximidade, felizmente,
melhorou muito, nós somos talvez menos sensíveis ao aumento da destruição planetária que as nossas próprias ações do cotidiano ajudam a provocar. Portanto, há aqui uma esquizofrenia que temos que atuar. Uma última coisa para terminar. Portanto, aqui, o CNAD, eu não vejo outro organismo em Portugal, não vejo outro que possa juntar a ciência com os cidadãos e com o Estado. O Estado nas suas várias... E os cidadãos também, não apenas individuais, mas também o povo, mas também organizados em empresas, em sindicatos, em organizações de defesa do ambiente, etc. Depois, agora uma outra coisa, só para terminar, que é completamente diferente disto, mas onde eu vejo também, porque mais uma vez há uma reflexão ética, filosófica, profundamente humana. O Zorrinho já tocou no assunto, mas o assunto é com a biologia sintética, nós estamos a criar vida. Pronto. Já há, enfim, bactérias artificiais, com o núcleo que já vai na 2 ou 3.0, com a capacidade de fazer a regressão de células estaminais da nossa pele até aos gametas. Já há ratinhos que não têm pai e mãe, só têm um progenitor, porque a partir de uma célula já foi... Portanto, nós estamos a destruir a vida e os ecossistemas naturais e, ao mesmo tempo, o homem, pela primeira vez, tem a capacidade de criar vida sintética, de seres vivos novos, alterar os seres vivos existentes, mexer nos genomas, com o CRISPR, aquela proteína que é o cut and paste do Word, o edit, em vez de editar um texto, edita-se uma vida. Portanto, tem fantásticas consequências para a medicina, mas tem, se eu pegar que isto acontece ao mesmo tempo, do lado agora das engenharias, da inteligência artificial, da computação quântica, dos novos materiais bidimensionais, etc., nós temos, ao mesmo tempo, neste momento, a viver a redefinição do que é o ser humano, do que é a vida, e isto implica uma enorme reflexão ética. O professor Arlindo Oliveira, do Técnico, dizia hoje, numa entrevista que dá ao Jornal de Negócios, dizia assim, é que é preciso ver como é que são as perguntas que se fazem, porque se eu perguntar como acabar com a mudança climática a um computador de inteligência artificial, se calhar a resposta que ele diz é acabe-se com os seres humanos e resolve-se o problema. Portanto, é preciso ver que nós estamos a viver um momento que é apaixonante, que é um momento de destruição, mas que é um momento ao mesmo tempo de Excel, da mente humana, e que se dotou de ferramentas inimagináveis no passado, e que isso implica não apenas uma profunda base de conhecimentos científicos e de análise, como uma profunda reflexão ética, seja para as gerações futuras, seja para os nossos seres humanos, irmãos de outras zonas do país, do planeta. Portanto, nós temos que ser... Eu hoje, se voltasse atrás aos lugares onde andei, teria sido muito mais radical do que fui. Muito obrigado. E agora a palavra ao João Ferrão. E um desafio, portanto, no quadro do comunitário, o impacto das alterações climáticas redefiniu muito a importância de certas estruturas territoriais que se tornaram determinantes. Quando pensamos, por exemplo, das bacias hidrográficas ou das áreas protegidas, um bocadinho desprotegidas entre nós, mas protegidas de nome. E portanto, queria te perguntar como é que vês o papel do CNAD nesta ligação que foi aqui já muito falada também entre ciência e dinâmicas cívicas neste processo destes territórios, da visão territorial. Sim. Muito bem, muito boa tarde também a todas e a todos. Eu estou dispensado a agradecer ao CNADS, porque sou membro do CNADS, mas não posso deixar de cumprimentar o Presidente, o professor Filipe Duarte Santos, e também enviar um grande abraço ao professor Mário Ruivo, evidentemente. Eu vou tentar responder a esta questão colocada pela Luísa em nome do povo, enquadrando um bocadinho mais e tendo noção que, sobretudo, sendo eu membro do CNADS, tudo aquilo que propor para o futuro é um ónus sobre nós próprios, porque é mais trabalho que nós teremos que ter. Comecemos pelo início, porque é por aí que começamos sempre, e foi isso que já foi feito hoje. Mas convém relembrar o seguinte: o CNADS é filho do seu tempo, e nasceu no tempo certo, mas nasceu com as marcas do tempo em que esse nascimento aconteceu. E, portanto, se nós lermos o que diz a legislação, e se nós lermos o que o CNADS tem vindo a fazer, nós percebemos que há
uma espécie de uma equação muito clara, que é a obtenção de consensos alargados em torno de interesses conflituantes, visando informar políticas públicas com base em conhecimento técnico-científico. É isto que nós fazemos. Esta é a ideia fundadora do CNAS, é isto que nós procuramos fazer. Este foi o paradigma que formatou o nascimento do CNAS e que tem formatado o trabalho do CNAS até agora. A questão é, para depois responder à questão da Luísa em nome do povo, a questão é se nós não teremos que dar mais alguns passos, não para abandonar esta linha, porque a linha fundadora será sempre, do meu ponto de vista, a linha essencial, mas para a complementar com alguns aspectos novos. E daí a questão do ónus, porque já estou a dar mais trabalho a nós próprios. E, portanto, eu não posso deixar de voltar àquilo que são... Pois é, exatamente. É isso mesmo, exatamente. Mas a jangada continuará a andar. Olhemos então para as palavras essenciais. A questão dos consensos alargados. Já hoje aqui foi referido duas coisas. Uma, que por grande mérito do professor Mairo Ruivo e agora do professor Filipe Duarte Santos, mas também porque essa é a cultura do CNADS. Estando presente no CNADS conselheiros com visões tão diferentes e representando também interesses legítimos, como é evidente, tão diferentes, nós sempre procuramos tomar decisões por consenso. Isso foi dito e creio que é clara a vantagem dessa postura. Mas também foi dito pelo José Guerreiro, e nós não podemos esquecer isso, que o consenso tem um custo e que, por vezes, os parceiros do CNAS não vão mais longe em nome do consenso. Temos aqui um pequeno passo a dar. Não, repito, para destruir aquilo que é a história e a cultura do CNAS, mas para introduzir de forma inteligente aquilo que eu chamaria a gestão do conflito. E o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, se calhar, para além do tipo de parceiros que nós temos feito e continuaremos a fazer certamente, nós podemos fazer um outro trabalho, sobre nós próprios, que não é fazer avaliações, como dizia o Jorge Moreira da Silva, porque nós não temos condições para isso, mas é fazer uma espécie de análise custo-benefício de várias opções, elas sim, opções, não são interesses, opções, elas sim conflituantes entre si, para que o poder político ou os decisores possam, em função de informação robusta, tomar decisões. Isto é, nós não temos, nestes casos, nós não temos que emitir um parecer consensual sobre a orientação que propomos. O que temos é que identificar aquilo que é essencial do ponto de vista de custos e benefícios de opções que, sendo claramente contraditórias entre si, são alternativas. Ou se vai por um caminho, ou se vai pelo outro. E, portanto, aí a orientação é outra. Não é fácil, mas é outra. E, portanto, não se trata de mudar de paradigma, trata-se de reformular o paradigma que configurou desde o início o CNADS. Um outro movimento, e que prende-se de forma mais direta com aquilo que a Luísa perguntou, esta relação ciência, dinâmicas cívicas e o papel do CNADS, tem a ver com os outros dois elementos da equação que eu referi há pouco. Isto é, as políticas públicas como digamos, destinatário, as políticas públicas e, portanto, os decisores públicos como destinatário fundamental e o conhecimento técnico-científico como pilar também fundamental. Não é para substituir nem uma coisa nem outra, mas que nós temos que dar mais importância ao cidadão e à informação para o cidadão e nós temos que dar algum espaço para conhecimentos que vêm das vivências, que vêm das experiências das pessoas e que não são necessariamente técnico-científicos. Não para substituir o conhecimento técnico-científico, mas para trazer essa sensibilidade, esses sensores empíricos que nós, aliás, numa viagem de estudo do Programa Doutoral de Alterações Climáticas, passa a publicidade, ocorrido na semana passada, vimos claramente como é interessante ouvir, por exemplo, surfistas que, pelo facto de lidarem com o mar no dia-a-dia, são muito sensíveis a determinadas manifestações, não necessariamente às causas, mas a determinadas manifestações, e podem nos trazer
para aqueles que têm um pensamento com base em critérios técnico-científicos, informação que é interessante e é importante. E, portanto, o que eu queria dizer é que, nesta relação do CNADS com a ciência e com as dinâmicas cívicas, que tem que ser reforçado, creio que a questão essencial é esta. O CNADS não investiga, evidentemente, não tem condições para investigar. O CNADS escuta, aconselha e informa. E, provavelmente, o modo, ou quem escuta, o modo e como aconselha e o modo como informa tem que mudar ligeiramente. E aqui está mais um ónus, porque vamos ter que continuar a fazer o que fazemos e estou-lhe a juntar mais coisas. Para ser mais claro, mas também ser rápido, porque já é tarde. E suponho que estamos a atrasar. Temos que participar. A questão da escuta. Talvez muitos não saibam. Eu, aliás, só recentemente pertenço ao CNADS. O CNADS, entre os seus procedimentos, tem uma cultura muito interessante. E da sua cultura faz parte a cultura das audições. Porque os membros do CNADS, apesar de terem uma diversidade de formações, de perspectivas, de interesses muito distinta, não sabem tudo sobre tudo, como é evidente. E têm que ouvir quem sabe. E têm que ouvir quem nos tem coisas a dizer sobre aquilo sobre as quais nós vamos opinar. Nas audições, provavelmente, nós temos que passar a introduzir uma componente, a ver como, que vá para além daqueles que são os que nós costumamos ouvir. Quem é que nós ouvimos? Ouvimos técnicos, ouvimos decisores, basicamente. Não é só, mas pessoas das organizações, das ONGs, etc, etc. Mas, para fazer a ligação com a pergunta da Luísa, ciência, dinâmicas cívicas, bacias hidrográficas, áreas protegidas, como é que nós ouvimos os regantes? Como é que nós ouvimos as populações das áreas protegidas? Como é que nós vimos? É claro, está lá a Luísa a representar o povo, mas apesar de tudo, o povo vai para além da Luísa e daquilo que a Luísa consegue representar. Portanto, escutar outros, como? Eu não sei, mas talvez seja uma coisa que o CNADS se deva discutir, porque essa é uma forma de nós incorporarmos outro tipo de conhecimentos, outro tipo de experiências, outro tipo de vivências, sem pôr em causa o conhecimento técnico ou científico, que deve ser o centro dos nossos pareceres, mas, apesar de tudo, alargando o nosso entendimento sobre aquilo que está em causa. Segundo lugar, a questão do aconselhamento. O nosso aconselhamento, e até porque é essa a orientação que levou à criação do CNADS, como eu disse, está muito orientada para as políticas públicas e para os decisores políticos, e nós temos feito, creio eu, quem está de fora ajuizará o nosso trabalho, mas ainda agora a última recomendação que nós fizemos ao Governo, à Assembleia da República, tem exatamente esse objetivo de alertar e procurar influenciar e informar decisões políticas. Mas nós podemos influenciar outras agendas. E há duas agendas que são evidentes, a agenda científica e a agenda mediática. E o CNADS pode também, com enorme esforço, com certeza, mas tentar ter um papel mais relevante nessas duas agendas. Por exemplo, a FCT tem neste momento, muitos dos presentes saberão, tem ou em preparação ou já em discussão as chamadas agendas temáticas, algumas sobre temas que têm muito a ver com o CNADS, desde logo as alterações climáticas, ou a economia circular, ou as cidades, ou muitas outras. Portanto, nós temos também alguma coisa a dizer sobre as agendas científicas e podemos também influenciar as agendas mediáticas, ou seja, ir um pouco para além daquilo que já é muito de informar as políticas públicas. E, em terceiro lugar, o informar. O informar significa, quando falamos nesta relação ciência, dinâmicas cívicas no contexto do CNADS, significa, entre outras coisas, traduzir para uma linguagem simples e perceptível e que seja entendida pelo cidadão, entre aspas, normal, isto é, pelo cidadão que não tem conhecimentos técnico-científicos especializados, aquilo sobre o qual nós opinamos ou emitimos pareceres. Este trabalho de tradução não é fácil. Quem está na ciência sabe que tem que o fazer, e que há pessoas que o fazem muito bem, mas que não é um trabalho fácil. O CNADS tem também que investir um pouco mais nesta componente de informação, nesta componente de tradução para o cidadão, de forma a poder chegar aquilo que são as suas preocupações, aquilo que são os seus alertas, aquilo que são as suas recomendações e também aquilo que são as suas perplexidades, a uma área que ultrapasse a dos decisores.
portanto, para terminar, eu estou consciente que aquilo que estou a lançar é uma espécie de bumerangue, porque depois nos vem parar ao colo, não é? Na próxima reunião do CNADS vamos discutir como é que tudo aquilo que já fazemos, em condições muito precárias, nós, conselheiros, mas nós também, o conjunto de pessoas que no dia-a-dia acompanham e apoiam a atividade do CNADS, aquilo que nós já fazemos. Eu sei que essa não é uma tarefa fácil, mas eu gostaria de terminar reforçando esta minha ideia essencial. O CNADS é filho do período em que nasceu e ainda bem que é. Estamos todos orgulhosos disso. E, portanto, tem esse paradigma que o marcou. Esse paradigma não o podemos abandonar, mas temos que o renovar. E é talvez essa renovação e o sentido dessa renovação e o reconhecimento da necessidade dessa renovação talvez seja o melhor tributo que nós podemos dar ao professor Mário Ruivo, a todos aqueles que até agora, de forma direta ou indireta, têm contribuído para o CNADS, mas também celebrar o dia de hoje, no sentido em que estes 20 anos são o fim de um ciclo de 20 anos, mas são com certeza também o início de muitos ciclos de vários 20 anos. Muito obrigado a todos. Eu agora não sei se o nosso Presidente nos deixa abrir o debate, por causa das horas já não dá? Então, 5 minutos, faz favor, Veio da Cunha. Microfone. Falo baixo, sem microfone, não me consigo fazer ouvir. Ora, ontem o professor Guilherme Oliveira Martins lançou um livro, Encontros da História, em que falava do património cultural e histórico deste país e da forma como está a ser desbaratado. O que me parece ser um problema importantíssimo. No entanto, fala-se menos da forma como está a ser desbaratado o nosso património cultural, o nosso património natural e ambiental, que de facto tem vindo a sofrer, e nós temos exemplos, infelizmente, exemplos recentes dessas consequências, desse efeito, com as consequências que teve, nos problemas dos incêndios, nos problemas da seca que esteve para acontecer e que não aconteceu, mas acontece para o ano, etc. E, portanto, está completamente desguarnecida essa frente de defesa do nosso património natural e parece-me que há que dar uma grande volta a essas coisas, a bem deste país, e isto no quadro de poder funcionar alguma atenção em relação aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Ora, falava o Jorge Moreira da Silva, Eugênio Sequeira, Castro Pimenta, que não se está a dar a atenção suficiente aos objetivos de desenvolvimento sustentável. E eu acho que têm toda a razão, quer dizer, se perguntarem ao homem da rua o que são os objetivos de desenvolvimento sustentável, não há ninguém que vos responda tacitamente, que vos responda claramente. Há países que, desde em 2015, isto foi decidido, começaram nas escolas primárias a ensinar às crianças o que são os objetivos sustentáveis. E se lhes disserem número 3, eles respondem saúde, se lhe disserem número 6, respondem água, se lhe disserem número 7, respondem energia, se lhe perguntarem cidades, eles dizem que é o número 11, que o está-lhes ficando dentro do cérebro, portanto, ficando dentro dos neurónios, para utilizar uma expressão que o professor Mário Ruivo gostava muito de utilizar, era rara a reunião em que não falava dos neurónios, como sabem. Eu estive 17 anos no CNADS e há 3 meses achei que, sendo o menos jovem dos membros do CNADS, já não estava suficientemente jovem para permanecer e pedi dispensa aqui ao nosso presidente, Eduardo Santos, mas, enfim, durante 17 anos vivi perfeitamente este ambiente que foi aqui descrito. E que me parece extremamente importante que as pessoas entranhem no seu espírito, não só os que estão na escola agora, mas porque fala-se pouco dos objetivos de desenvolvimento sustentável com toda a profundidade. Fala-se da sustentabilidade. A sustentabilidade é uma palavra-chave que serve para tudo hoje, mas esta importância que era de agarrar esta decisão das Nações Unidas de 2015 até 2030 está-nos a passar ao lado. Quer dizer, temos uma ligação burocrática no Ministério dos Negócios Estrangeiros, temos mais uns objetivos, mas de facto pôr isto no centro das nossas preocupações não está a acontecer. E se acontecesse, efetivamente,
isso resolvia os outros problemas todos. Já não era preciso falar em desenvolvimento verde, já não era preciso falar em economia circular, porque da aplicação dos ODMs resultava automaticamente isso. Não é? Bom, portanto, acho que isto é importante. Papel do CNADES. Estou a acabar. Peço desculpa, papel do CNADES tem que ser realista. Quer dizer, o CNADES faz muito para a dimensão que tem. É preciso dar-lhe uma atenção completamente diferente para que ele possa fazer mais. Não basta que as pessoas queiram fazer. As pessoas que estão lá estão todas em tempo parcial, têm as suas ocupações. Portanto, na prática é preciso criar uma plataforma, o que quiserem, qualquer coisa exterior, em que o CNADES funcione como guardião e controle. Mas o que é importante, mais do que o CNADES, é transmitir o espírito do CNADES ao trabalho que se faz. Esse é que há que preservar. Não é? Portanto, é preciso haver um entranhamento dessa preocupação na sociedade portuguesa. Quer dizer, nós temos que exercer em relação a esse problema o papel da galinha, pelo menos, e um pouco do porco. Como sabem, o papel da galinha e do porco no pequeno almoço inglês é que a galinha está interessada, mas o porco está comprometido. Nós não chegamos sequer a estar interessados, mas pelo menos temos alguma maneira de estar comprometidos. Não é? Quer dizer, eu acho que a vida é feita para se viver no fio da navalha, como dizia o Vinícius de Moraes, e quem não se corta não vive. E, portanto, isto tem que ser levado a sério. Muito obrigada. Depois da referência ao Bacon, não sei, recolhemos mais duas rápidas? Não, ali estão três, mas peço que sejam sintéticos e perguntas, se for possível. Perguntas. Eu, neste Jorge momento, Paiva queria fazer uma pequena menção à expressão que foi aqui feita pelo engenheiro Carlos Pimenta, fazendo uma alusão ao Ribeiro Teles. Não era justo que acontecesse o que aconteceu hoje aqui se o nome de Ribeiro Teles não tivesse sido falado. Por isso, eu estou-lhe grato, Carlos Pimenta. Agora só quero dizer só o seguinte. Fez anteontem 32 anos que aconteceu Chernobyl. Quero lembrar estes todos presentes aqui que Castela não se importa connosco e que, efetivamente, temos Almaraz aqui ao lado e eu que estava em Espanha tive dentro das isolinhas há 32 anos dessas nucleares. Pronto, eu quero dizer que é necessário, é forçoso que a gente vá dizer aos espanhóis que não queremos mais o Almaraz porque já passou o seu tempo. Obrigado, Sr. Arquiteto Reis Gomes. Jorge Paiva lá atrás. Também foi referenciado. Eu sou, tal como o Carlos Pimenta, um ser atormentado. Cada vez que vou às florestas equatoriais, que vou lá todos os anos e não acabei de chegar, é um desastre. Estamos a caminhar para um desastre coletivo brutal. E fui também elemento do CNADES e é uma proposta que eu vou fazer ao CNADES. Porque eu atualmente tenho uma luta que vou ganhar, porque nós temos 3 antenas de rádio públicas. Antena 1, normal. Antena 2, cultura. Antena 3, música. Ambiente. Sustentabilidade, 0. Temos 2 canais de televisão. O normal e o outro, 2 de cultura. Ambiente, sustentabilidade, biodiversidade, 0. Eu já disse a Quercos que não deviam ter 1 minuto para Quercos, porque isso é uma vergonha. De maneira que eu vou ganhar esta luta, porque achei que nós devíamos ter programas, né, que nós pagamos contribuição para isso. Eu não me interessa o que é que as televisões e as rádios privadas fazem, não tenho nada com isso. Agora, esta eu pago na minha contribuição mensal para termos rádio para o povo e até lá programas para o povo. Toda a gente gosta, não sei como é que se chama, daquele senhor gordo, mas pronto. Pronto, muito bem, mas para o problema fundamental desta gaiola onde estamos metidos, que é o planeta Terra, nada se resolve, que estamos a emporcalhar, como disse o Carlos Pimenta. Ora bem, e portanto eu vou ganhar isso, porque
também tenho o Centro de Direito na Família e as associações ambientalistas têm direito de antena. Vamos ter direito de antena. Agora, preciso não pôr lá a falar um fundamentalista nem um idealista. Nem um chato. E, portanto, a CNADES é uma instituição que pouca gente conhece no país. E, portanto, tem direito à antena e a elucidar, como agora disse um elemento da CNADES, e elucidar o povo daquilo que estão a fazer. Porque, infelizmente, eu também fui elemento da CNADES, às vezes dávamos parecer e o governo já tinha resolvido o problema. Não valeu a pena. Muito obrigado. Uma última intervenção do Joanás de Mel, ONG. E também nosso colega no CNADES agora. Boas tardes. Com muita honra que sou uma aquisição recente do CNADES, represento também com muita honra as organizações não governamentais de ambiente, que são, enfim, um modo de vida, um modo de estar na vida. Há muito esta tendência a dizer que as ONGs são muito radicais e tal. Bem, ainda bem que há alguém que é radical, porque senão nunca havia nada feito. Toda a doutrina ambiental que existe em Portugal e na maior parte do mundo teve origem nas ONGs. É uma coisa que às vezes as pessoas esquecem. Eu queria dizer que sou um admirador há muitos anos do trabalho que é feito no CNADES e vejo com muita pena há muitos anos que a esmagadora maioria desse trabalho cai em saco roto. Eu espero que ainda estejam presentes alguns representantes dos organismos públicos para ouvir o que eu estou a dizer, porque, de facto, a grande maioria dos excelentes parceiros que o CNADES construiu com este trabalho e com esta postura em que eu me reconheço, não tinha disposto a entrar neste organismo, mas, de facto, têm caído em saco roto e têm sido completamente desprezados pelos poderes públicos. E, portanto, precisamos de fazer muito mais, enquanto CNADES, trabalho para nós, não é? Boomerang, para que este trabalho que nós temos feito ao longo ou que os membros que lá têm estado até nestes 20 anos e que eu espero dar algum contributo nos próximos tempos, de facto seja acatado. Eu recentemente tive o prazer ou o desprazer, conforme a perspectiva, de orientar uma tese sobre o balanço das políticas de ambiente em Portugal. E quando nós olhamos para todos os domínios em que há programas e há políticas e há intenções de políticas em Portugal nos últimos, enfim, vamos dizer 30 anos, desde que temos uma lei de bases do ambiente, aquilo que nós constatamos é que a esmagadora maioria dos indicadores ficou-se muito aquém daquilo que estava previsto e programado. E há uma série de indicadores cruciais, nomeadamente aqueles que têm a ver com o território, com a biodiversidade, com os aspectos mais estratégicos, que até pioraram ao longo destas décadas. E, portanto, eu devo dizer, eu sou um otimista incorrigível, só não estava aqui hoje. E, portanto, eu partilho das preocupações que já foram manifestadas por vários dos intervenientes, em particular por Carlos Pimenta, mas como sou um otimista incorrigível, acho que ainda é possível fazer alguma coisa. E acho que o CNADES pode ser uma das organizações que pode contribuir para fazer alguma coisa. Mas temos de reconhecer esta realidade. Estamos, de facto, ainda claramente na curva descendente. A maior parte dos indicadores ambientais têm vindo a piorar e não a melhorar, apesar dos esforços grandes que têm sido feitos por muita gente, muitas instituições, e, portanto, ainda estamos muito longe de inverter a tal curva. E, portanto, temos que ter este sentido de necessidade, de urgência. Isto não vai lá com panos quentes, não vai lá com consensos. Os consensos são absolutamente necessários e vamos precisar de construir alguns. Mas há casos em que o consenso não chega. É preciso, de facto, ir mais longe. Temos uma discussão que é dramática. E se nós não o reconhecermos, não o assumirmos, não vamos conseguir construir soluções. E, portanto, enfim, a minha palavra aqui é que vale a pena fazer esse esforço de consenso, mas temos de ter a noção de que isto não vai lá com panos quentes. Temos de dizer as verdades. E temos de dizer as verdades a quem é preciso dizê-las, mesmo que doa. E eu acho que nessa matéria, enquanto que na substância dos parceiros o CNADES tem feito um excelente trabalho, acho que em matéria de chegar aos alvos a que precisa, aos governantes, ao público em geral, aos mídias, está aquém daquilo que precisa fazer e, portanto, é algo que temos claramente que ter a noção que temos que melhorar. Muito obrigada. Temos que encerrar esta sessão. E, portanto, eu respondi apenas aqui sobre os ODS. Os ODS têm que ser levados mais a sério
Essa foi, aliás, a primeira conferência deste ciclo de conferências do CNADS, ocorreu no Porto, e foi justamente dedicada aos ODS, que é um tema que estamos a trabalhar, o que não implica, evidentemente, que ele não tenha que ser trabalhado aos vários níveis da sociedade e nas diversas plataformas que existem, não é? E só, muito sinteticamente, duas outras ideias que ficam para o futuro. A primeira, a questão da participação das gerações, se calhar das atuais gerações jovens, pelo menos, haver aí uma representação. Já temos falado sobre este assunto, é algo que temos que tratar e que trabalhar, para pensar também como é que se podem pôr a participar as gerações futuras, para nos ajudar mais proximamente a aproximarmos desse mundo, desse público. Depois, por outro lado, o Carlos Pimenta falou de memória estratégica. Acho que para o funcionamento do CNADS no futuro é muito importante continuarmos a ser e munirmos de memória estratégica, esta articulação ciência, cidadãos e Estado, e estes desafios lançados também aqui pelo João e também algumas coisas que o Carlos Zorrinho disse, complementar o CNADS com estas tais análises custo-benefício, as tais opções conflituantes e, portanto, intervirmos a montante. Muitas vezes não o fazemos, ou às vezes fazemos e ninguém nos liga, não é? Portanto, é importante fazer isso, essa análise custo-benefício, e depois o reforço do nosso papel como ouvidores, que há muita carência de ouvidores na sociedade portuguesa, não é? Ouvidores, tradutores e comunicadores. Também é uma matéria bastante importante, aqui também realçada desse lado, das pessoas que falaram, e aqui a informação bottom-up ser cada vez mais importante e também sermos um bocadinho mais, se calhar, mais radicais. Ou melhor, sermos realistas, pedir o impossível. Muito obrigado a todos por terem vindo. E vamos continuar agora com a sessão final. A sessão de encerramento vai usar da palavra o Presidente do CNADS, Filipe Duarte Santos, e Pedro Soares, Presidente da Comissão de Ambiente. Nós temos notícia de que temos apenas 3 minutos, porque vai haver outra sessão aqui, mas aquilo que eu queria dizer é que tudo aquilo que foi dito, e foi muito importante, está gravado, está registado, de maneira que o CNADS vai ter uma sessão no dia 10 de maio. No dia 10 de maio vamos ter a oportunidade de ponderar todos os contributos que foram aqui assim ditos, e aquilo que eu gostaria de fazer é agradecer a todos os oradores e a todos os participantes a presença. O ambiente, enfim, não é uma primeira prioridade, não é? Mas, portanto, a vossa presença dá-nos entusiasmo, dá-nos esperança. Agradecer a todos a participação e agradecer muito especialmente ao secretariado ter preparado esta conferência e as outras que estão a ser, enfim, planeadas. Enfim, o amor à camisola que todos nós no secretariado temos e que é essencial para manter esta jangada a flutuar. Muito obrigado. Também, num minuto ou dois, apenas duas referências que não queria deixar de fazer, não como balanço, mas apenas como referência mesmo. Um dos aspectos que me encheu de felicidade neste debate e nesta conferência foi perceber que, apesar de estarmos a tratar de uma instituição, de um Conselho Nacional que tem funções institucionais muito pesadas, foi importante percebermos a sensibilidade e a abertura que há para ouvir a sociedade civil, passe o termo, e foi muito interessante perceber que a última palavra na intervenção inicial do professor Filipe Duarte Santos foi ativismo. E que agora os vários oradores falaram da necessidade de ouvir os ouvidores, da necessidade de perceber e de fazer maior ligação com as associações, com os movimentos, com as ONGs, com aqueles que estão no território. E isso, de facto, é um aspecto essencial, que, aliás, é uma preocupação que nós, enquanto legisladores, temos que ter também, e é muito importante perceber
que essa também é a determinação do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável. Para terminar, um aspecto que, no nosso ponto de vista político, é também determinante. É que, como foi aqui referido várias vezes, muitos dos indicadores que aos diversos níveis, na saúde, na educação, etc., têm melhorado, têm sido precisamente devido às políticas públicas. E acho que nunca devemos deixar de valorizar este aspecto, a importância que as políticas públicas têm para a melhoria destes indicadores e cruzar isto com a informação que o professor Viriato Surmeio Marques aqui nos deixou, das fragilidades que ainda temos ao nível do ambiente e do desenvolvimento sustentável em termos de políticas públicas. E isso deve-nos fazer refletir e deve-nos fazer trabalhar muito no sentido, precisamente, de melhorar as políticas públicas, de fazer com que as políticas públicas possam vir a ser decisivas para que, em termos ambientais e em termos do desenvolvimento sustentável, nós possamos ter um horizonte diferente. Só a título pessoal, sabe, eu como Presidente da Comissão de Ambiente tenho um problema idêntico ao do Conselho Nacional do Ambiente, é que também tenho que ser muito consensual naquilo que digo, mas deixem-me só aqui de uma nota pessoal, há um aspecto de políticas públicas que tenho vindo a pensar, porque é que ainda não há um setor público forte para a transição energética? Tão atrasados que nós estamos nessa área, julgo que é um dos aspectos que procurarei que o Parlamento, que os atores políticos reflitam nos próximos tempos. Vivemos tempos desafiantes, uns mais otimistas, outros menos. O que é facto é que temos nas mãos objetivos fundamentais para o planeta, a descarbonização da economia e da sociedade, a mudança de paradigma impulsionados pela adaptação e pela mitigação dos efeitos das alterações climáticas. E para todos estes desafios tão fundamentais, eu julgo que todos darmos as mãos, a parte relativa à investigação científica, à política, aos decisores políticos, a todos aqueles que intervêm no concreto e no dia-a-dia no território, aos movimentos, todos darmos as mãos no sentido precisamente de conseguirmos vencer este desafio tão importante que temos em frente, que é o das alterações climáticas, e que é necessário, mesmo apesar de todos os atrasos que temos, enfrentá-lo e conseguir vencê-lo. E o CNASD é fundamental para que essa vitória seja efetiva. Muito obrigado, professor. Obrigado. Está encerrada a conferência. Muito obrigado.